Deputados votam hoje os destaques do texto da nova regra fiscal, que foi aprovado ontem à noite. A votação foi comemorada, claro, pelo governo. Foram 372 votos favoráveis. Olha, gente, o tamanho desse placar. 108 votos contrários apenas e uma abstenção. Vamos ver agora como cada partido votou nessa aprovação. Estão todos aí, a gente tem essa tela e mais uma, mas eu vou destacar alguns para vocês. O PT, claro, votando majoritariamente a favor, 66 votos sim, nenhum voto contrário. O PSOL, que orientou voto não, mas é muito próximo do governo, vota aí com 12 votos contrários. Vou destacar para vocês também o Republicanos, que é oposição ao governo federal, mas entregou 34 votos, e União Brasil, que tem 3 ministérios e dessa vez apareceu 50 votos sim, 7 votos contrários. Na próxima tela, para a gente dar uma olhadinha, aí o restante dos partidos, destaque para o MDB, 32 votos a favor, 3 contra. Também um outro destaque para o PL, oposição ao governo federal, 30 votos a favor, 60 contra, 1/3 do PL votando com o governo. Agora eu vou fazer um outro recorte mais especial para vocês que o nosso time do Arena preparou. São os 3 partidos do Centrão que são base do governo. E aí eu quero mostrar como é que eles votaram no marco fiscal e no decreto do saneamento, para derrubar o decreto do saneamento do presidente Lula. Olha só, gente, o MDB, ele entregou 30 votos a favor do marco fiscal, 3 votos contrários. No decreto do saneamento de Lula, o decreto do saneamento de Lula tinha 1 voto a favor do decreto, 31 votos contrários. O PSD, que também tem 3 ministérios no governo, 40 votos a favor do marco fiscal, 2 votos contrários. E o decreto de saneamento de Lula, 7 votos a favor e 20 votos contrários. O União Brasil, 3 ministérios, votos a favor do marco fiscal, 50, contrários, 7. Decreto do saneamento, votos a favor, 0, contrários, 48. E aí a gente se pergunta, essa base é de Lula ou é de Arthur Lira? Eu me arrisco a dizer que essa base é muito mais de Arthur Lira e de um projeto político de reformas apoiado pelo PIB brasileiro e que vai contra o que pensa a esquerda do PT. Mas eu quero ouvir Fábio Zambelli. Primeiro, acho que é importante a gente trabalhar com os dados, né? Então, as evidências, que é uma coisa que se cobrava do governo anterior, né? Então, foi uma vitória do governo Lula. Quer dizer, o marco fiscal é de autoria do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda articulou com o Congresso intensamente nas últimas semanas. O Arthur Lira teve um papel fundamental na aprovação, acho que foi decisivo, mas foi uma vitória do governo, ponto. Essa vitória do governo, ela é uma vitória pontual. Ela não é uma vitória cujo reflexo estará sentido em todas as pautas que o governo for defender no Congresso. Acho que esses gráficos que você mostrou, eles são claros. O governo, sempre que quiser aprovar uma agenda no Congresso, principalmente na seara econômica, vai precisar transformar o seu projeto no projeto do Centrão. Precisa criar convergências com o Centrão. A pergunta é, foi uma vitória do governo, mas a base é do governo? Eu acho que esses votos de ontem são os votos do Arthur Lira, conquistados pelo Arthur Lira. Esse é o meu ponto. Mas a serviço desse projeto do governo. Então, acho que a gente não pode só subdimensionar a potência desse placar, porque é um placar que, vamos olhar com clareza esse ano, a rigor, depois da aprovação da PEC no ano passado, que, aliás, o governo teve, na ocasião, o governo de transição, teve 40 votos a menos do que ontem, para aprovar uma PEC que turbinava o Bolsa Família. Então, para você ver a dimensão do placar de ontem. Aprovada aquela PEC, o governo criou as condições para governar em 2023, até com mais folga. Foi aprovado, na época, um estouro de quase 200 bilhões. Quem lia ali o orçamento entendia que bastava 120 para o governo tocar a máquina razoavelmente esse ano. Então tem uma gordura para queimar que foi aprovada lá na PEC. Esse ano, 23, qual que é a agenda econômica do governo? Qual que é o grande projeto do governo? Tirando o marco fiscal,
Você vai discutir, tem a reforma tributária? Qual é a reforma tributária que é a agenda do governo? É a do Aguinaldo, do deputado Aguinaldo? É a do Bernardo Api, que é o secretário do Ministério da Fazenda? É a do Centrão? É a da bancada ruralista? Tem várias reformas tributárias em discussão hoje na comissão do grupo de trabalho que foi criado e cujo relatório vai ficar pronto no dia 6. Então, eu diria assim, se o governo não aprovar a reforma tributária, depois a gente pode falar sobre o tema, eu não vi o presidente Lula empenhado na aprovação da reforma tributária. Em nenhuma fala do Lula você vê uma discussão sobre PIS/COFINS, sobre IVA. Isso não é um tema do Lula. Nem no marco fiscal, foi o Haddad. Mas assim, o marco fiscal, se o Lula não aprova, os resultados no mercado, principalmente, seriam depreciação possivelmente do câmbio, né? Os ativos estariam em risco na Bolsa. Então, tinha uma preocupação econômica evidente. Se a reforma tributária não for aprovada, qual é o impacto real para o governo Lula? A rigor, o marco fiscal depende de novas receitas, sim, para ser executado, mas nada indica que essa reforma que está sendo discutida no Congresso vá trazer novas receitas. Inclusive, o discurso do governo é que será uma reforma neutra, do ponto de vista da arrecadação, certo? Se é uma reforma que não traz mais receita, não é ali que vai viabilizar o marco fiscal. O marco fiscal será viabilizado por novas fontes de arrecadação, combate a subsídios, enfrentamento de benefícios a setores específicos da economia e outras medidas que o Haddad pretende adotar. Então, eu pergunto, a grande agenda do ano para Lula era a aprovação do marco fiscal. Era a única agenda que, se não passasse, geraria insegurança sobre governabilidade e sobre as condições macroeconômicas do país. Quer dizer, o rumo da política de gasto público, controle do gasto público. Então, foi aprovada. Por isso que eu acho que a gente não pode subdimensionar a vitória do governo Lula. Agora, a leitura, a mensagem que veio de ontem, aí acho que é uma pergunta que várias pessoas têm feito de ontem para hoje, é essa: o governo vai precisar transformar seus projetos em projetos do centro político, do Arthur Lira. Ele precisa sentir dono daquele projeto, como ele fez ontem. Se a gente for olhar o que aconteceu ontem à noite, vários líderes que a gente conversava à noite foram para o plenário sem conhecer o texto do relator. Agora você me deu uma deixa perfeita para a Renata, porque eu vou jogar duas provocações suas. Renata, Zambelli falou, o marco fiscal era o grande projeto do governo Lula, ele tem dúvidas se o Lula abraça essa reforma tributária. E o Lira, ele se sente dono dessa reforma tributária? Deu declaração logo depois da aprovação do marco fiscal de que esse é o próximo objetivo, inclusive quer fazer isso no primeiro semestre. É interessante, quando a gente falava ainda da presidência do Rodrigo Maia, havia muito comentário em Brasília de que ele estava ali em busca de ser, né, de ter um marco do presidente, o pai das reformas, né, o presidente que levou a reforma da Previdência, também a tributária, administrativa e por aí vai. Não conseguiu, não fez seu sucessor, sabemos, né, o que aconteceu ali. De qualquer forma, ser um presidente que olha para trás e fala, olha, consegui levar a casa para aprovar projetos de grande vulto, coordenei discussões importantes que sempre envolvem muita gente importante indo negociar com você, tudo isso é do interesse do presidente da casa. Ele está colocando essa meta, se comprometendo publicamente, não é informação de bastidor, ele mesmo está dizendo, olha, não, vamos atrás da reforma tributária, esse placar anima a presidência, anima o governo, né, anima a casa como um todo de que há um caminho para se pensar, sim, uma reforma tributária. Esse prazo que ele coloca é bastante exíguo. Hoje teve Fórum dos Governadores e muitos governadores, por exemplo, externaram hoje não só preocupações, mas já estão antecipando críticas à reforma tributária, que a gente ainda nem sabe exatamente como muito bem disse Zambelli, né? Qual é o texto que vai ser trabalhado. Por que eles estão reclamando? Porque eles estão antevendo que podem ter prejuízo. E eu trago isso pelo seguinte, essa é uma batalha muito difícil, muito mais difícil do que o marco fiscal, porque ela vai ter, eventualmente, a capacidade de trazer para o Congresso lobbies mais poderosos, vai mexer com interesses mais específicos, não difusos, isso faz com que haja uma articulação, pressão, governadores vão entrar nessa história. O governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, hoje mais cedo disse para os outros governadores que, olha, a gente está falando de uma reforma tributária, vai penalizar os estados, eles acabaram de nos trazer perdas, né? Eles, o governo federal, Brasília, né? O Congresso também, com a redução de tributos. E fez até uma comparação, né, interessante, é como você pedir doação de sangue para alguém que acabou de ser atropelado. Então, é um outro negócio, negociar uma reforma tributária, depender de onde se vai mexer, do que o marco fiscal. Não tem dúvida, Rê. Acho que vai ser bem mais difícil, né?